E o Gabigol, hein? Que fim levou? O Gabigol, mesmo jogando por outro clube, ele não deixa de ser notícia no universo rubro-negro, né? Quem participa dos grupos de WhatsApp de flamenguistas sabe que ele foi bem comentado aí nesse final de semana, quando o Cruzeiro não ganhou do Ipatinga, se não me engano, né? E o Gabigol teve uma atuação aí lamentável, para dizer o mínimo. E aí é o caso de vários rubro-negros questionarem e refletirem, pensando, será que valeu a pena passar o Gabigol, se livrar do Gabigol, a atirar pela atuação dele? Sim. E parece que não tem perspectiva muito positiva. Então, a priori, o Flamengo fez um excelente negócio ao repassar o Gabigol, e é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você gosta do conteúdo do canal e quer apoiar o canal, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto é aquele like, o famoso joinha. Então deixa o like, o famoso joinha. Se você gostou de algo ou não do que viu aqui, não tem problema, interaja, comente através dos seus comentários, a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo. E, obviamente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos, grupo do futebol do final de semana, enfim, compartilhe. E mais um favor que eu te peço, que é justamente dar um feedback aí sobre o áudio, retorno sobre o áudio, se está ok. Bom, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando aquele like, famoso joinha, comentando, compartilhando e dando feedback, você está contribuindo e muito para o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, e o Gabigol? Bom, o Gabigol continua sendo assunto na roda flamenguista, porque sabe como é que é. O cara foi um ídolo por aqui, deixou muita história, e alguns flamenguistas, quando o Gabigol saiu, criticaram muito a antiga diretoria, dizendo que não deveria ter liberado o Gabigol. Mas uma parte considerável, uma parcela considerável da torcida, eu diria ali que estava muito dividido, mas pró saída do Gabigol, considerou que sim, foi uma ótima decisão da diretoria, porque o Gabigol não vinha, não apenas não mais rendendo, como dificilmente voltaria a render. E é o que a gente tem visto aí nos primeiros jogos do Cruzeiro. Oficialmente ele estreou agora contra o Ipatinga, já havia estreado nessa pré-temporada que o Cruzeiro fez nos Estados Unidos. Mas, para quem viu o jogo do Cruzeiro, para uma perspectiva, uma expectativa de ver como é que o Gabigol iria se comportar, porque até então ele tinha jogado a culpa no Tite, no ambiente do Flamengo, até mesmo na torcida, nos dirigentes, no papagaio, no cachorro, em todo mundo, menos nele, né? E o que se viu nesse jogo do Cruzeiro é que o Gabigol, pela participação dele, está até pior do que foi no Flamengo. Muitos erros básicos mesmo, grosseiros. Aí nós vamos falar, alguns vão falar, poxa, mas começou agora a temporada e não dá para avaliar. Sabe, realmente não dá para avaliar, mas não é de agora que o Gabigol tá jogando assim, né? E tudo bem, não dá para avaliar talvez a parte física, sabe, uma explosão do cara, isso aí a gente tem que considerar, mas tecnicamente falando, tá muito ruim. Gestos técnicos que antes ele conseguia executar com maestria, agora longe disso, esses gestos técnicos se transformam em gestos bizarros. E a minha opinião a respeito é que algumas pessoas falam assim, quando o Gabigol quiser jogar, ele vai jogar. Sabe que eu acredito que não? Eu acho que depende muito menos dele querer, porque se fosse por querer, você não acha que ele queria ter jogado quando teve a oportunidade do Flamengo de mostrar seu valor e ter renovado o contrato nas bases que ele estava pedindo? Certamente essa seria a situação muito mais conveniente para o atleta. Então, se ali no ambiente dele, onde ele é ídolo, conhece todo o grupo, conhece todos os detalhes ali do clube, é um ídolo super protegido pela torcida, né? Se nesse ambiente o cara não conseguia desempenhar, você acha mesmo que ele ia não querer jogar no Flamengo? Ou não ia se esforçar o suficiente, né? Você acha que ele iria fazer isso só no Cruzeiro? Faz sentido para você? Porque para mim não faz. E aí alguns diziam, precisava de novos ares. Pô, sabe, uns comentários meio sem pé nem cabeça. Como assim novos ares? Porque o não estava ali fazendo bem no Rio de Janeiro. Enfim, o que fica realmente é que o Gabigol ele não está conseguindo desempenhar.
É verdade, tem que fazer uma ressalva que o time aí do Fernando Diniz no Cruzeiro é uma bagunça completa. Então, também colocar tudo na conta do cara é meio, sabe, não dá, né? Não dá para colocar tudo na culpa do cara. Mas, como eu disse, avaliando por gestos técnicos bizarros, gol que ele perdeu, uma bola vindo de um cruzamento da direita, ele não consegue nem executar o movimento para finalizar a bola que estava ali rente a seu pé, né? A dominada de bola que ele faz em alguns lances, a falta de tempo, de ritmo, isso sim, talvez a gente atraia na pré-temporada, mas alguns movimentos básicos realmente estão muito fora do que deveria ser para um jogador do nível do Gabigol, né? E como eu disse, o Gabigol já vinha jogando assim há alguns anos, não um ano, mas alguns anos no Flamengo, com uma dificuldade muito grande em dar continuidade nas jogadas. E aí, indo para o lado financeiro da coisa, um lado que eu sempre tento dar um foco aqui, sempre dar um foco nessa questão financeira comercial, você indo para o lado financeiro da coisa, na minha opinião, o Flamengo não fez um bom negócio. Ele fez um excelente negócio, porque o Gabigol, com a proposta sugerida pelo Landim de um ano, dá 50% de aumento ao contrato que ele já tinha, o que eu achei realmente um absurdo, não para o Gabigol de 2019, 2021 e 2022, mas é um absurdo para o Gabigol de 2023 e 2024, não é um ano só, né? São dois. Então, o Gabigol iria ganhar mais de 2 milhões de reais por mês, né? Mais de 2 milhões de reais por mês para jogar isso aí. Certamente, no Flamengo não poderia contar com esse cara no mais alto nível que o Flamengo está se propondo a ser com o Felipe Luiz, né? Então, eu achei muito interessante e propício, porque você tira um cara do grupo que não vai te render e poderia, inclusive, ser um problema. Agora, já para o Cruzeiro, eu já acho uma batata muito quente, porque se o Gabigol continuar rendendo assim, ou melhor, não rendendo, isso vai logo, porque assim, a torcida do Flamengo tinha toda uma paciência com o Gabigol pelos 2 gols históricos em Lima e também por outros tantos, né? Porque o cara fazia gol em tudo que é final, fez inclusive na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas então, a torcida do Flamengo tinha toda uma paciência, uma relação especial com o Gabigol. Né? Mas o Gabigol, para ter ido para o Cruzeiro ter convencido ele, certamente se aproveitou da situação. O que dizem que o Gabigol vai ganhar quase 3 milhões de reais, ou um pouquinho mais do que isso, entre luvas e salários, durante os próximos 3 anos. Poxa, aí, sabe, é preocupante para quem está do lado do Cruzeiro lá, porque é um cara que ao tirar pelo que foi esse jogo com o Batinga, ele não vai dar esse retorno esportivamente falando. Pode ser que venda muita camisa, faça um muquinho lá, a galera adora, as crianças viralizem isso daí, ok, a parte de marketing realmente tem alguma justificativa, mas não é só a parte de marketing que conta, que dá o retorno financeiro, né? A parte esportiva é a principal delas, e se ele não fizer gol ou não fizer o mínimo que se espera, a torcida do Cruzeiro não vai ter a paciência que a torcida do Flamengo sempre teve com ele. E aí vão começar as críticas e pode se tornar um ambiente muito complicado, já que, como eu disse, o Diniz é o principal responsável pela não performance do Cruzeiro, na minha opinião, montando o time do jeito que ele está montando. O Diniz precisa de muito tempo para implementar um DNA na forma de jogar de um time que ele prepara, porque é muito única, é muito personalizada a forma que ele joga. Os jogadores não conhecem, não jogaram em outros clubes, então leva tempo para assimilar conceitos, né? Agora, em relação ao Gabigol, é isso. Ao que parece, o Flamengo, fez um excelente negócio a se livrar dele. Eu sempre critiquei a gestão esportiva do Flamengo, né? Não a gestão financeira, mas a gestão esportiva. E nesse sentido, eu não sei se os caras, por sorte ou não, meio que sem querer, acabaram se livrando do Gabigol. Eu digo meio que sem querer, porque o Gabigol teve que aprontar muito para que ele mesmo se boicotasse no Flamengo, né? Porque até então, antes de ele vestir aquelas camisas de Corinthians, de Palmeiras, enfim, até então o Marcos Braz, ou a diretoria do Flamengo, não sei ao certo quem foi, mas teria oferecido um contrato, dando o aumento que ele queria pelos próximos 3 anos, que seria algo extremamente absurdo, seria comprar o passe dele, ainda pagar um aumento de salário. Então, não sei se por sorte ou não, mas acabou que, eu digo por sorte, porque como ele começou a jogar ruim, ficou muito evidente que a imprensa iria cobrar muito, que todos seriam muito cobrados,
porque ia ser um contraste muito grande entre o que ele ganha e o que ele apresenta. Então, de uma maneira ou de outra, pelas vias certas ou não, acabaram não renovando o contrato com o Gabigol, e isso para mim, vendo agora o jogo como ele está jogando, ainda que com um time desconfigurado do ponto de vista tático, mas vendo como o cara está desempenhando, me passa uma sensação, sabe, de alívio de ele não estar no Flamengo. E como eu disse, a batata quente acaba ficando para o lado do Cruzeiro, e a torcida do Cruzeiro, que estava esperando e muito um time forte, se você observar, ela pegou só as sobras dos grandes times do Brasil. Aqueles jogadores que não eram titulares, aqueles jogadores que os times já queriam se livrar mesmo. E aí eu não me refiro só ao Gabigol, não, tá? Eu me refiro também ao Dudu, do Palmeiras, que estavam fazendo uma força tremenda para o cara sair, ao Cássio, que a torcida foi ameaçar o cara e saiu, ao Fagner, que era reserva do Mateuzinho. Você consegue imaginar isso? Pois é, o Fagner estava no Corinthians como reserva do Mateuzinho, e ao Gabigol, que, poxa, é um ídolo histórico, tudo mais, mas ele realmente não tem conseguido desempenhar faz muito, mas muito tempo mesmo, em grande nível. Talvez uns aparecimentos ali muito esporádicos, parece aqueles OVNIs que alguém consegue filmar e depois bota na internet, alguma coisa assim, é o que parece o Gabigol, sabe? Um aparecimento muito esporádico, de vez em quando, e olhe lá. E me parece uma situação muito semelhante aconteceu com o Luan, jogador do Grêmio, que foi para o Corinthians, não jogou mais nada no Grêmio, e depois foi para o Corinthians também, não conseguiu render, não sei nem por onde anda o Luan, mas o Gabigol talvez possa ser um desses casos que de uma forma muito antecipada, né, muito antes do que deveria ser, acaba perdendo desempenho e não conseguindo mais voltar a ser o que era. Aí eu não sei explicar se tem alguma coisa que acontece com a cabeça do cara, sei lá, se é a vida fora do campo do cara, eu não sei dizer isso daí porque eu não acompanho, mas ao que parece não vai voltar a jogar fácil não. E isso não acontecendo, as coisas vão ficar bem ruins lá pro lado para essa metade de Minas Gerais, né? E o Flamengo, pelas vias certas ou não, como eu falei, dando sorte ou competência, acabou fazendo um excelente negócio ao se livrar do Gabigol. Mas eu sei que tem muito flamenguista que é apaixonado pelo que ele representou, não pelo que ele é hoje. Quero saber seus comentários, deixe aqui seus comentários a respeito do tema. Você concorda que o Flamengo fez um ótimo negócio ao passar o Gabigol adiante, que o Cruzeiro agora está com uma batata quente? Comente aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante a sua contribuição se inscrevendo no canal. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Deixe o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para mais pessoas. Claro, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de dar o feedback sobre o áudio e aquele abraço.